Como fazer o plano de aula alinhado à BNCC? Eu devo seguir a BNCC, o currículo, o planejamento da secretaria, o livro didático, os projetos? O que fazer? Eu sou Marli Andrade, sou psicopedagoga, pós-graduada em Educação Especial e em Psicanálise e doutora em Psicologia Social. Professora de professores orgulhosamente. Mostro aqui estudos, informações atualizadas e práticas pedagógicas para a sala de aula. Vamos lá, então, estudar um pouco mais sobre o plano de aula. É fato que nas nossas escolas nós temos diversas formas de fazer o planejamento. Nós temos alguns professores que têm aquele planejamento já de vários anos. Nós temos também aqueles profissionais que se encontram para fazer um planejamento. Nós temos um planejamento que vem da secretaria ou que vem da secretaria da escola ou que a própria coordenação pedagógica entrega. Tudo isso, tudo bem, quando nós falamos em planejamento. Quando nós falamos em planejamento, tudo bem fazer em conjunto, tudo bem receber ideias. Isso é muito bem-vindo quando nós estamos falando de planejamento. Quando nós estamos falando de plano de aula, já é algo mais exclusivo. Então vamos por partes. Quando eu estou fazendo o meu plano de aula, eu na minha sala de aula, eu devo seguir a BNCC? Sim, eu devo seguir a BNCC. Eu devo seguir o livro didático? Também. Lembrando que o livro didático, ele está mais relacionado com a BNCC do que com o currículo. Então, nós temos de um lado a BNCC, que é para o Brasil, juntamente com o livro didático, que também é para o Brasil, porque o PNLD é para o Brasil inteiro, então o livro não é feito por estado, ele é feito para o Brasil inteiro. Então nós vamos seguir ali a BNCC e o livro didático? Vamos. Quando nós vamos fazer o nosso plano de aula, nós vamos considerar esses dois. No entanto, onde estará a nossa ênfase? A nossa ênfase estará no currículo, que é o currículo do nosso estado, porque o currículo vai nos dar uma cartela ali de habilidades, se for no ensino fundamental, ou se for na educação infantil, um grupo de objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para nós alcançarmos no final do ano. Aqui no estado de Minas Gerais, por exemplo, o currículo nos apresenta por bimestre no plano de curso. Então, perceba, se eu estou seguindo o currículo, automaticamente eu estou seguindo a BNCC, porque o currículo veio da BNCC. O livro didático, portanto, ele passa a ser secundário quando eu penso que o currículo é mais importante, porque o currículo é do meu estado. Então, eu não preciso ter como plano de aula seguir o meu livro didático. O meu livro didático é muito importante, ele é muito útil, mas eu não preciso pensar ou considerar que o meu plano de aula é pegar a página 1 do livro didático e terminar na página 100, se ele tiver 100 páginas, lá no final do ano. Eu posso fazer o meu plano de aula consultando o livro didático. Então, nós já separamos, percebem? Eu vou usar o meu livro didático, mas eu vou seguir mais o plano de curso do meu currículo. Porque o currículo é do Estado e respeitou a BNCC, mas ele adequou mais ainda às particularidades da minha regional, da minha região ali. Pois bem, se na sua escola tem só ali até o plano de curso, siga o plano de curso para fazer o plano de aula. Mas vamos imaginar que na sua cidade, a sua secretaria de educação, ou então a sua escola, ela te apresenta um planejamento e esse planejamento está dentro do currículo, e dá para saber se está dentro do currículo ou não, se ele traz como objetivo as habilidades ali do currículo. Então, nós vamos seguir o planejamento. Muitas pessoas falam conosco assim: ah, mas o planejamento da secretaria é cheio de projetos e projeto atrapalha eu seguir a BNCC. O projeto não atrapalha seguir a BNCC. O projeto atrapalha só quando ele não tem nada a ver com o que está proposto no dia a dia da escola. E isso é muito raro de acontecer, porque se o projeto for de alimentação, está dentro da BNCC. Se for de paz nas escolas, projetos de esportes, projetos de leitura,
todo tipo de projeto dá para você identificar se ele está dentro do plano de curso. Em geral está, porque no plano de curso e também na BNCC há uma indicação muito forte de trabalhar com a metodologia ativa aprendizagem baseada em projetos. E o que é um alerta aqui desta aula? O alerta dessa aula é nós aprendermos fazer o plano de aula alinhado com estes projetos. Porque quando eu alinho o plano de aula que eu tenho com o projeto, eu estou fazendo um plano de aula alinhado à BNCC. Por quê? Porque lá na BNCC está dizendo para nós trabalharmos com metodologias ativas. E uma das metodologias ativas mais fortes é a metodologia ativa aprendizagem baseada em projetos. Então, como que eu separo tudo isso? Se a secretaria te entrega, ou sua coordenação pedagógica te entrega um projeto, esse projeto muitas vezes tem professores que às vezes utiliza só o título do projeto. E tudo bem. Às vezes o desenrolar do projeto não se adequa tanto ao que você já planejou, mas você pode pegar o título desse projeto e adequar ao português, à matemática, à história, à ciência, à geografia que você já tinha preparado. Percebe? Agora você pode me perguntar como fazer isso. Então, por exemplo, se o projeto ele é folclore, o projeto é de folclore. E aí, então, as atividades ou as experiências que estão propostas no projeto, elas não são adequadas ou elas saem do seu planejamento. Você pode sentar com a sua coordenação pedagógica e dizer assim: olha, tudo bem, você me entregou aqui um projeto para trabalhar a valorização da cultura do nosso país, que é o folclore, só que essas atividades aqui está aquém dos meus alunos, ou então está além dos meus alunos. Mas eu tenho essa outra aqui que também é de folclore. E aqui eu inseri tabela, eu inseri, por exemplo, eu posso trabalhar com as minhas crianças quais lendas que eles já conhecem, quais eles ainda não conhecem. Eles podem trazer, eles podem contar, e eu posso fazer um gráfico, eu posso fazer uma tabela ali que os meninos vão colocando o nome deles, em qual lenda, em qual parlenda, em qual conto, em qual mito que tem ali que ele mais gosta. E dali, daquela tabela, virar um gráfico. Ou então fazer uma história coletiva, ou juntar todas as lendas, ou fazer entrevistas. Enfim, você já ia trabalhar folclore. E aí chegou um projeto. Esse projeto está adequado ao seu planejamento? Ótimo, segue com ele. Não diz, esse projeto vai atrapalhar a minha aula. Não. Quando a gente ignora o projeto, nós estamos ignorando o currículo e nós estamos ignorando a BNCC. Mas a forma de trabalhar, nós dentro da nossa sala, nós podemos ter uma forma bem característica com a demanda que nós temos. E onde que isso está escrito? Isso está escrito na proposição de trabalho da BNCC, quando ela fala que o nosso planejamento tem que ser um planejamento reverso. O que é o planejamento reverso? Que depois fica para uma outra aula mais detalhada. Mas o que é o planejamento reverso em 3 passos? O primeiro é identificar os objetivos desejados. O segundo, determinar as evidências aceitáveis. E o terceiro, escolher as estratégias e as experiências para o plano de aula, para o seu planejamento de fato. Então perceba que só aqui já mudou a lógica. Planejamento reverso significa começar do final para o começo. Antes, a gente preparava a aula, fazia o plano de aula. Com a BNCC, ela fala assim: não, você não vai fazer o seu plano de aula antes de você conhecer a sua turma, que é determinar a evidência aceitável, que é fazer uma diagnóstica, que é fazer uma sondagem, que é fazer uma avaliação. E uma avaliação sob qual perspectiva? Sob a perspectiva das habilidades essenciais. Percebe que mudou a lógica? Então, número 1 do planejamento reverso. Eu identifico os objetivos desejados. Já está identificado. Está na BNCC, que mais precisamente estão nos currículos agora. Então, lá no currículo tem, para os alunos do primeiro ano, eu desejo que eles alcancem estes objetivos aqui. Então, já está determinado. Então, eu vou conhecer a turma. Então, chegou um projeto, eu falo, beleza, deixa eu ver aqui se esse projeto se enquadra na necessidade dos meus alunos, que é o número 2, se eles dão conta, se eles não dão. Aí, terceiro,
é que eu vou preparar as atividades. Então, tudo bem eu ter um projeto. O projeto, ele me traz os objetivos que estão lá na BNCC. Tudo bem, eu tenho, mas eu vou então avaliar os meus alunos para saber o que que ele dá conta, só eu, professor, que sei. E aí, terceiro ponto é que eu vou elaborar o meu plano de aula. Portanto, para fazer o seu plano de aula, visite os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para o seu ano de escolaridade, se você for da educação infantil, ou visite as habilidades do seu ano, se você estiver dando aula para o primeiro, segundo ou terceiro, quarto ano, visite aqueles objetivos, avalie os seus alunos, não avalie de dar prova, mas faça uma sondagem, faça uma diagnóstica, tente descobrir o que aquele menino vai conseguir ou não para alcançar aquele objetivo e só depois prepare o seu plano de aula. O plano de aula, ele deve ser para ajudar o aluno a sair do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C, do ponto C para o ponto D. O plano de aula não deve ser para que todos os estudantes saiam do ponto A para o ponto Z, que é o ideal. Não, não vamos nesta expectativa. Vamos na expectativa, e isso está na BNCC também, que é partir da centralidade que é o estudante. Então, eu conheço esse estudante, ele precisa desse ponto para subir para esse, então eu vou preparar um plano de aula para ele avançar daqui para aqui. E não um plano de aula antigo que era o mesmo plano de aula para todos os alunos, para todos os anos, e esse aluninho aqui não conseguia ir, alguns iam e outros ficavam, e os que ficavam a gente dizia que ele era fraco. Com a BNCC, não. O nosso plano de aula tem que ser para ajudar ele a sair do ponto A para o B, do B para o C, do C para o D e assim sucessivamente. Se o seu plano de aula tiver fiel a isso, fazer o seu aluno avançar um passo de cada vez, você está seguindo a BNCC, você está seguindo o seu currículo tranquilamente. Quais os recursos você vai utilizar para isso? O livro didático, o planejamento da secretaria, se tiver, e os projetos, se tiverem. Mas lembre-se, projeto, planejamento e livro didático são recursos pedagógicos para você desenvolver o seu plano de aula. O seu plano de aula, ninguém mais do que você sabe o que precisa ter. Afinal, é você que está diante dos seus alunos e sabe determinar as evidências aceitáveis, ou seja, sabe identificar do que o seu aluno é capaz, quais os potenciais que ele tem e como você pode estimulá-lo. Se ainda tem dúvida, escreve aqui para nós a sua dúvida e aproveite que está aqui, já curte esse vídeo, compartilha com os colegas, se inscreve, aciona o sininho para receber mais notificações. Nós vamos colocar aqui as indicações para você clicar ou então nas playlists aqui do nosso canal da Escola do Educador. Um forte abraço, até a próxima aula!